Ora, boa tarde a todos. Penso que estamos em condições de iniciar esta reunião e, conforme foi decidido na reunião de mesa e coordenadores, hoje serão apresentados 4 projetos e na próxima quinta-feira os outros 4. Então ficou decidido que o primeiro projeto a ser apresentado é uma Constituição para o futuro de Portugal do Grupo Parlamentar do Chega e, portanto, pedia, penso que ao deputado André Ventura, eu não sei quem os vai apresentar, que tem a palavra. Eu vou conduzir a reunião da seguinte forma, para perceberem. Como há o tempo indicativo de 15 minutos, eu no final dos 15 minutos aviso que já estão os 15 minutos, que é para depois perceberem que também não pode estar indefinidamente. Portanto, palavra já ao deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todo o grupo que é parte desta comissão. A revisão constitucional, o processo de revisão constitucional foi lançado pelo Chega por uma razão. Porque a Constituição que temos, na nossa perspectiva, não é já capaz de assegurar, com a eficiência necessária, a operacionalidade, a neutralidade e a reforma que o país precisa em algumas das suas áreas fundamentais. A apresentação e a abertura de um processo de revisão constitucional por parte do Chega prendeu-se essencialmente com a evidência de que muitos ou alguns dos problemas que o país hoje enfrenta e que têm que ter respaldo do ponto de vista legislativo estavam a ser bloqueados pela Constituição da República. Todas as semanas, todos os meses, todos os anos, temos evidência de elementos mais ou menos de bloqueio na nossa Constituição. Das leis de maus tratos a animais, como ocorreu recentemente, passando pelas leis anticorrupção ou pela legislação de branqueamento de capitais, pela legislação fiscal ou pela reforma dos tribunais administrativos e fiscais, passando pelo sistema de saúde ou pelo modelo económico da organização administrativa, uma grande parte destes leques são bloqueados pela nossa Constituição. A nossa Constituição é um dos documentos mais interessantes do ponto de vista jurídico-constitucional que o constitucionalismo europeu produziu. Pela época em que foi feito, pelas influências que teve e pela forma como conseguiu diálogos de compromisso e estruturas compromissórias, esta Constituição não é, sem dúvida nenhuma, algo para descartar. Esta Constituição tem um enorme poder histórico, um enorme poder jurídico e é hoje uma das construções que devemos valorizar. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, uma construção que devemos valorizar não significa que seja, ao mesmo tempo, algo que nos deve bloquear de qualquer avanço para Portugal. O ser um texto que devemos valorizar não significa que a geração que fez a Revolução de Abril e que depois consagrou uma Constituição tenha mais poder ou mais importância que a geração que hoje vive, nomeadamente uma geração que não viveu a Revolução e já nasceu depois dela. As gerações têm o mesmo poder e nós hoje estamos aqui não em representação da geração de Abril, não em representação da geração que seguiu Abril, mas dos portuguesas e dos portugueses que nos elegeram neste tempo em que vivemos. A proposta de revisão constitucional do Chega assenta em 4 eixos fundamentais. A neutralidade ideológica da Constituição, que é hoje um elemento fundamental. É certo que o preâmbulo é apenas um documento histórico, como se diz, mas não há nenhum motivo para que o preâmbulo da nossa Constituição se refira a abrirmos caminho para uma sociedade socialista. Não há nenhum caminho, não há nenhum motivo para que no atual Estado de Direito que vivemos, pluralista, plural e diverso, possamos ter uma Constituição que fala abertamente de socialismo, que limita a liberdade no âmbito da educação ou continua com normas perturbadoramente históricas no âmbito da sua organização económica e no âmbito dos seus limites materiais de revisão constitucional. Os países mais desenvolvidos do mundo conseguiram compromissos de neutralidade com as suas constituições, mesmo quando elas têm um forte pendor histórico. Portugal ainda não o conseguiu fazer. Não o conseguiu fazer pelo peso que a esquerda parlamentar, muito ligada ao processo revolucionário e ao processo de consagração da Constituição após abril de 74, permitiu, mas também porque a evolução cultural, sistémica, não permitiu que, do ponto de vista ideológico, isto se fizesse. O espartilho parlamentar
A emergência de novas forças políticas, à esquerda e à direita. A divisão e a fragmentação do espectro parlamentar são hoje a prova evidente que o país de abril de 74 não é o país de janeiro de 2023. E por isso, os homens e as mulheres de janeiro de 2023 têm direito a uma Constituição que seja neutral do ponto de vista ideológico, firme na defesa do Estado de Direito, firme na defesa das liberdades, mas também firme na liberdade de escolha dos seus cidadãos em matérias como a saúde ou a educação, ou ainda na reforma tão necessária da justiça que o país precisa. O segundo ponto é um sistema firme de direitos, liberdades e garantias, mas que não impeça as reformas na justiça, sobretudo na justiça criminal e na justiça fiscal. O país vive hoje com entraves reais, não só ao desenvolvimento da justiça criminal e à sua aplicação, como nos entra pelas nossas casas todos os dias. Processos que se arrastam durante anos. Excessos de garantismo que prejudicam a realização da justiça, que neutralizam o trabalho de magistrados e de polícias criminais e que levam a que muitas vezes a justiça nunca seja alcançada. A perturbação e a pressão interna sobre um sistema que continua a não conseguir lidar com a corrupção, mas também com outros tipos de criminalidade, nomeadamente a criminalidade internacional, e que existe também da parte da Constituição, que não era o cenário em 1974, nem 75, nem 76, a consagração, ou pelo menos a abertura para a consagração de mecanismos mais expeditos que permitam essa reforma da justiça criminal. No âmbito da justiça administrativa e fiscal, o cenário é particularmente preocupante. Os bloqueios, alguns deles diretamente derivados do texto constitucional, levam a que hoje o tecido empresarial, nacional e internacional, tenha sequer dificuldades em intervir em Portugal ou investir em Portugal, como um sistema de justiça que chega a demorar 11 e 12 anos a tomar uma decisão administrativa. Sr. Presidente e Srs. Deputados, o país de abril de 74 não é o país de janeiro de 2023. Precisamos de uma Constituição que permita alargar, flexibilizar, tornar mais eficiente, também do ponto de vista da justiça fiscal, aquilo que é e são as aspirações dos nossos concidadãos. O terceiro ponto é o modelo económico e societário, em que público e privado não são setores que se querem destruir um ao outro, ou em que um sente que tem respaldo constitucional e outro não. São setores que devem, mesmo em domínios fundamentais como a saúde ou a educação, poderem ser concorrenciais ou poderem até conviver harmonicamente. Uma grande parte do espírito da Constituição de 76, após a Revolução de 74, foi no sentido de que os modelos públicos, inspirados nos modelos da altura, eram modelos prevalecentes e os modelos privados ou cooperativos deviam ser apenas residuais. Nada corresponde assim à realidade de 2023. Quer na saúde, quer na educação, quer até nos modelos de arbitragem e as formas alternativas de justiça, nos modelos de cooperação e nos modelos empresariais, o país mudou como tinha que mudar, como mudou toda a Europa e como mudou todo o Ocidente. A nossa Constituição não deu respaldo ainda a essa mudança. A possibilidade de garantir que na saúde a liberdade de escolha é acompanhada pelo respaldo constitucional, de que os recursos do Estado e os recursos que são de todos não são discriminados consoante os pais escolham colocar os seus filhos numa escola pública ou numa escola privada, religiosa ou de outro tipo. É um modelo que já não é totalmente publicista, é um modelo que preza a liberdade. E é este modelo que nós temos que começar a desenvolver. A nossa Constituição é das mais extensas do ponto de vista dos seus textos e dos seus artigos. A história do constitucionalismo mostra-nos que há documentos equiparados ao nosso, em vários países, quer na Europa, quer na América Latina. Mas a Constituição portuguesa, neste momento, não está equiparada na sua estrutura aos países mais desenvolvidos do mundo. Está a alguns dos países menos desenvolvidos do mundo e é um tipo de Constituição que já não é a Constituição moderna que Portugal precisa. Podíamos dar vários exemplos disto mesmo, mas antes disso, gostava de falar-vos do quarto ponto em que assenta a proposta de revisão constitucional do Chega e que é a reforma do setor político. Os partidos políticos têm recusado a reforma do próprio sistema político ao longo de anos. Os portugueses não o compreendem, mas na verdade o problema vai passando, quer do ponto de vista da sua burocracia, quer do ponto de vista da sua organização, quer do ponto de vista do seu financiamento, quer da sua relação com entidades reguladoras ou judiciais. Independentemente de maiorias conjunturais, é fundamental que o poder político, na sua organização, preze os novos critérios de transparência, de eficácia e de responder perante o país que tanto é exigível. Todos os dias, o país clama por mais transparência e por mais responsabilidade. A Constituição pode dar um primeiro passo nesse sentido. Um exemplo. Conforme foi dito, e não apenas pelo Chega, por outros partidos nesta Casa, o modelo de fiscalização
dos nomeados para o Governo, quer sejam ministros, quer secretários de Estado, podem ter novos mecanismos constitucionais de fiscalização ou de aprovação. Esta reforma constitucional é um passo em que podemos fazer isto e que já foi proposto, inclusive, por outros partidos. Alguns, em termos de proposta, até anterior à proposta do Chega. Esta reforma do setor político é fundamental para a credibilidade em que os cidadãos hoje depositam no seu sistema político e no seu sistema partidário. Também aí a Constituição tem uma palavra a dizer. Senhor Presidente e senhores deputados, a proposta do Chega toca em múltiplos artigos da Constituição da República, quer no âmbito dos princípios fundamentais, com um valor especialmente simbólico e ideológico, quer no ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, a reforma da justiça, a resolução do problema dos metadados, o problema das longas investigações criminais e, inclusivamente, a reforma do sistema e do aparelho sancionatório do Estado. Hoje, Portugal é dos poucos países da Europa que não tem prisão perpétua por proibição constitucional. O Chega procurou, através de proposta legislativa, que a prisão perpétua fosse consagrada em Portugal para crimes graves como terrorismo, homicídios ou, em alguns casos, crimes especialmente perversos ou gravosos, como crimes sexuais, e tal foi proibido com o argumento constitucional. Sendo assim, e sendo certo que na maioria dos países com sistemas semelhantes ao nosso a prisão perpétua é uma realidade, exige-se alterar a Constituição. Do habeas corpus ao recurso de amparo, passando pelo ónus da prova que tanto impede que a criminalidade económica seja investigada com a eficiência necessária, a proposta do Chega toca nas várias áreas em que estes problemas especificamente se revelam. É evidente que hoje há áreas em que o país está especialmente atento e que, não tocando na estrutura fundamental da Constituição, ou nos seus valores fundamentais, ou nos seus pontos estruturais, são parte da chamada vanguarda constitucional ou dos novos modelos jurídicos de análise. Os direitos dos animais, o casamento entre menores, a energia, o recurso de amparo enquanto mecanismo há tantos anos previsto, proposto nesta Casa e nunca aprovado. Apesar de funcionar bem noutros modelos jurídicos, continuam a ser barreiras que esta Assembleia, em sede de revisão constitucional, tem travado. A educação e a saúde. Como dissemos, hoje, dois dos principais problemas que atravessa o país. Fechados no modelo que já esgotou, com altos índices de fraude e desperdício, com o desvio de recursos públicos fundamentais, sem que os cidadãos tenham um modelo organizativo capaz de verdadeiramente lhes dar a resposta que precisam. Sim, no âmbito da organização económica, no âmbito da organização administrativa do Estado, no âmbito da organização do poder político, é preciso reformar. E estas não são só reformas legislativas. É preciso reconhecer a complementaridade do ensino público e do ensino privado. É preciso reconhecer à família o papel central na educação dos filhos e não dar ao Estado o papel de educador. A educação cabe às famílias e à sua centralidade política. Assegurar que as nossas comunidades são tratadas verdadeiramente como comunidades de portugueses e não como cidadãos de segunda, quer na reforma do sistema político e nos representantes que elegem, quer nos filhos dos imigrantes portugueses e no acesso à língua portuguesa de forma gratuita. A Constituição da República deve assegurar que um país com os nossos níveis de imigração trata bem as suas comunidades no seu texto fundamental. Senhor Presidente e senhores deputados, como disse no início, a reforma eleitoral é parte da organização do poder político. O Chega propõe neste âmbito algumas reformas de fundo que rasgam a nossa praxis e a nossa tradição jurídica ou constitucional. O voto obrigatório nunca será consensual entre os portugueses. Não será nunca consensual entre os partidos políticos. Mas os níveis de abstenção que temos em Portugal devem nos levar a pensar que um dia, talvez a breve trecho, possamos ter governos com apenas 20% de respaldo da votação popular. Podemos ter governos ou presidentes da República eleitos com percentagens residuais de cidadãos. O voto obrigatório, à semelhança do que acontece em vários Estados da União Europeia, tem funcionado, nem sempre bem, por vezes até mal, mas tem sido um caminho que avança na redução da abstenção de forma progressiva. A abertura aos referendos é hoje um debate fundamental dos cidadãos. Em muitos países, temas como a liberalização das drogas, temas como a morte medicamente assistida, ou outros de caráter essencialmente ético, ou até países que alargam o seu âmbito a temas de natureza política, como a imigração e outros. Alargar o âmbito dos referendos constitucionais poderia ser uma proposta vista com bons olhos
pelos cidadãos. Também aqui, sobretudo no artigo 115 da Constituição, precisamos de fazer mudanças. Esta é uma Constituição que tem que ser mais e não menos democrática. Tem que ser mais e não menos aberta aos cidadãos. Tem que ser mais e não menos aberta à participação direta de todos na vida política e na vida constitucional portuguesa. Temos que evitar as portas giratórias entre o sistema político, o sistema de justiça e o sistema administrativo. Ninguém pretende falar disto, mas estes são problemas que os portugueses sentem nos seus vários níveis de organização em termos políticos. Aqueles que passam pelo sistema político e acabam ou novamente em instituições de justiça, tendo passado pelo Governo, ou por outros cargos nomeados pelo Governo. E depois têm a seu cargo investigações sobre membros do Governo, criam inevitavelmente a suspeição perante os cidadãos de que a justiça não está a ser feita como deve. Cria a suspeição de que é avançada e rápida para uns e é lenta propositadamente para outros. É o pior que podemos fazer ao Estado de Direito. A suspeição no funcionamento da justiça é o pior que podemos fazer ao Estado de Direito. A proibição de portas giratórias em várias das suas dimensões, quer para empresas públicas, quer para empresas com capital público, após a passagem por cargos governativos. A alteração às normas de nomeação, nomeamento dos vice-presidentes da Assembleia da República, da Procuradora-Geral da República, do Conselho Superior de Magistratura, são desafios que temos que enfrentar e não esconder. Só para dizer que indicativamente pode continuar, mas que os 15 minutos... Vou ser muito breve agora, Sr. Presidente. Com mais 15 minutos estou pronto, estou a brincar. Estou muito rapidamente para terminar. A limitação do sucessivo mandato dos cargos de natureza política. A redução do número de deputados, a criação de um Círculo Nacional de Compensação e um limite máximo à orgânica do Governo são não só exemplos de redução efetiva dos gastos públicos em matéria de organização do Estado, como também da sua eficiência. A limitação dos mandatos de cargos, a redução do número de deputados e, como digo, a reorganização de todo o sistema político para garantir que todos os votos contam e não apenas os votos de alguns distritos, como temos hoje. Isto afasta as pessoas da política, não as aproxima. A transparência e o reforço dos poderes de fiscalização, nomeadamente a nível do Tribunal de Contas e do Tribunal Constitucional, são hoje também elementos fundamentais que a Constituição pode e deve refletir. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta proposta de revisão constitucional é uma proposta que visa modernizar a Constituição portuguesa, torná-la preparada para os desafios que hoje enfrentamos, mas, sobretudo, para os portugueses que hoje temos. As Constituições não foram feitas para serem documentos históricos guardados numa cave. As Constituições foram feitas para dar respostas aos problemas que os cidadãos hoje têm. Esta nova geração, a geração que talvez não tenha vivido o Abril ou a tenha vivido com alguma distância, a geração que não viu os pais fundadores aprovarem a Constituição de 76 ou talvez o tenha visto à distância, tem também direito a ter uma palavra a dizer na história constitucional portuguesa. E hoje nós somos os representantes dessa geração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Só duas notas que eu não dei no início. Penso que já houve uma reunião que já sabem, mas, portanto, estas reuniões são transmitidas integralmente pela RTV. Portanto, essa questão tem que estar presente também nas vossas considerações. E, em segundo lugar, dizer-vos também que não é para mandar parar, porque está consensualizado que não há tempos fixos. Mas quando as intervenções depois têm muito tempo, convém avisar que é para também não exagerarmos, senão depois acabamos por demorar demasiado e depois nem se fixa a atenção naquilo que estamos a dizer, porque são muitos seguidos. Passo agora a palavra ao projeto de revisão constitucional do Partido Socialista e ao deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, permita saudá-lo nas funções que exerce. Já também felicidades, porque o seu sucesso será também o sucesso desta Comissão Eventual de Revisão Constitucional e, nesta primeira sessão plenária que preside, deixar esta nota. Procurarei cingir-me aos aspectos fundamentais do nosso projeto, atendo também ao tempo distribuído, mas fundamentalmente caracterizando aquela que é a forma como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista encara o processo de revisão constitucional. Penso que neste momento em que discutimos os projetos, o fundamental é olhar para os conteúdos e ver onde é que encontramos espaço para construir consensos que permitam melhorar e robustecer o texto constitucional, mas obviamente uma primeira nota não poderíamos deixar de dá-la, neste que é, volto a dizer, digo com alguma frequência, um dos períodos mais longos de estabilidade constitucional do bicentenário do constitucionalismo, na verdade, em que o texto constitucional se tem revelado resiliente,
robusto, capaz de oferecer as respostas, enfim, sempre insatisfatórias, como é natural em qualquer regime democrático, mas sempre com a porta aberta para a transformação social e para aprofundamento de direitos dos cidadãos, e em que esta estabilidade corresponde também a um consenso social muito alargado sobre o nosso texto constitucional. Se é verdade que abriu portas, de alguma maneira, a chave das portas que vão sendo abertas é, em grande medida, o texto constitucional, e é no texto constitucional que cumprimos quase 50 anos de vida democrática e de vida em que os direitos fundamentais são pilar no qual assentam as nossas instituições e uma tradição que, no momento em que celebramos 200 anos de constitucionalismo, não pode deixar de ter tradução e de continuar a ter aprofundamento no texto constitucional. E por isso a forma como encaramos este processo de revisão constitucional foca-se essencialmente, e até diria mesmo, exclusivamente, no capítulo que respeita aos direitos fundamentais. Parece-nos que muitos debates institucionais que são convocados, por vezes, para as revisões constitucionais, em grande medida já têm até resposta no próprio texto constitucional, que é bastante flexível e dá muitas ferramentas ao legislador ordinário para poder aprofundar e melhorar aspectos relevantes do funcionamento das instituições, mas em que também temos um consenso e um equilíbrio entre as várias formas de organização do poder político a nível nacional e a nível local, que garantem efetivamente essa robustez e essa capacidade de projetar sonhos e ambições dos portugueses. Como digo, aquilo para que olhamos no texto constitucional, podemos arrumá-lo talvez em três grandes intervenções, em três grandes conjuntos, digamos assim. Há matérias em que, naturalmente, a experiência e o decurso dos anos revelam que um texto aprovado em 1976 e revisto, é certo, já por 7 vezes, não acompanha necessariamente todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento da sociedade em rede e que certas matérias, obviamente, carecem de atualização, de aprofundamento e até, se quisermos, de compatibilização com outras ordens jurídicas das quais fazemos parte. Portanto, esta é uma preocupação que perpassa o projeto de revisão constitucional que apresentamos. Em segundo lugar, também, a própria experiência da aplicação do nosso direito constitucional revela que, por vezes, opções que se tornam cada vez mais evidentes como consensuais podem não corresponder já a determinadas opções datadas do texto constitucional, em que, não se tratando de aspectos irrevisíveis do texto, ainda assim é possível e preferível dar-lhe respaldo através da alteração do texto e, finalmente, naturalmente, a possibilidade que todas as revisões constitucionais oferecem de trazer para o texto constitucional, muitas vezes, matérias que até já resultam da prática do dia-a-dia, já estão traduzidas na legislação ordinária, mas precisamente porque se têm enraizado com o passar do tempo, com a crescente adesão social àquilo que os portugueses esperam e naquilo em que se revêem no texto constitucional, é prudente proceder a esse aprofundamento. E, desde logo, é certo que nos cingimos aos direitos fundamentais, mas isso não deixa de ter e de deixar de ter tradução também em sede de tarefas fundamentais do Estado. E é precisamente por aí que inauguramos as propostas que hoje trazemos à discussão, mais uma vez, não de forma inesperada, até diria, mas reforçando, aprofundando e precisando vários princípios e valores fundamentais que já resultam do texto constitucional, é com essa forma como encaramos a revisitação do artigo 9º do texto constitucional. É indiscutível para todos que hoje os desafios colocados pelas alterações climáticas e pela preocupação que a Constituição de 76 pioneiramente consagra no texto, obviamente não podem deixar de acompanhar também a marcha do tempo e a urgência que o tempo impõe e, portanto, necessariamente a reformulação dos termos em que as tarefas fundamentais do Estado são encaradas não pode permanecer alheia a esta preocupação e esta preocupação. Por outro lado, desde 76, até mais, até desde 74, desde o programa do MFA, que sendo o desenvolvimento um dos desafirmados como estruturantes para a construção das novas instituições e do novo Estado de Direito Democrático, o desenvolvimento sustentável, enquanto eixo determinante do desenvolvimento, deve constar neste frontão principal da Constituição e reconhecer, por um lado, que é um elemento estruturante da intervenção dos poderes públicos, mas que se deve desdobrar e ser mais preciso na identificação de algumas áreas em que, como a prática recente tem evidenciado, é positivo que ele seja sublinhado. A coesão territorial, o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade e, em particular, aqueles que se encontram no interior do país. Os laços que, com as comunidades portuguesas no estrangeiro, vimos desenvolvendo e que o texto constitucional até já reflete noutros locais, devem encontrar aqui, aparentemente simbolicamente, mas não tão somente simbolicamente, uma tradução muito clara neste domínio.
Entrando no capítulo dos direitos fundamentais e olhando para a arrumação, se quisermos, clássica, que não traduz necessariamente uma diferença dogmática, enfim, muita discussão podíamos ter sobre se faz sentido distinguir na sua natureza direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Talvez é um debate que possamos fazer durante os trabalhos desta Comissão eventual. Pelo menos para efeitos de arrumação sistemática daquilo que gostaríamos de sublinhar, deixava 2 ou 3 notas. Naturalmente que, olhando para os vetores que referia anteriormente, algumas matérias tornaram-se hoje mais óbvias do que no passado eram identificadas pela doutrina como carecendo de inovação. A pandemia que enfrentámos durante os anos de 2020 e 2021 mostraram que muito daquilo que se teorizava como podendo ser suscetível de gerar dificuldades de aplicação se confirmaram no momento em que foi necessário lidar com desafios como aqueles que a saúde pública nos colocou naquele momento e, portanto, parece-nos que o local indicado, adequado e equilibrado para resolver muitas destas dificuldades é precisamente no texto da Constituição da República. E é talvez um daqueles temas que, enfim, aquilo que sabemos e acompanhamos dos debates na opinião pública, mais mobilização tem gerado, quer no sentido daqueles que reconhecem como indispensável esta alteração, quer mesmo daqueles cidadãos cujas opiniões devemos auscultar e respeitar e que têm uma opinião diversa daquela que é vertida em muitos dos projetos de revisão constitucional, entendem que pode ir longe demais nas preocupações que a cautelam. Penso que esta é uma missão indispensável que esta Comissão eventual de revisão constitucional deve desempenhar. Ou seja, devemos também perceber aqueles que são críticos das alterações propostas, tentar até pedagogicamente demonstrá-lo, que mais do que aqui se pretende, ou melhor, mais do que se pretende, não é de forma alguma restringir, limitar ou dificultar o exercício de direitos fundamentais em situações de emergência, mas antes, pelo contrário, assegurar que todas as condições que são indispensáveis ao funcionamento do Estado de Direito e ao equilíbrio dos vários vetores que são convocados nesses momentos, o direito à liberdade, o direito à circulação, mas também do outro vetor, as necessidades de saúde pública, que também traduzem valores e interesses constitucionalmente relevantes, são acauteladas. E falo concretamente daquilo que nos parece ser um dos aspectos que vai ocupar seguramente a Comissão, que é a revisitação da matéria relativa a como lidar com as situações pandémicas, em particular o artigo 27. Enfim, parece-nos que o caminho, não quero antecipar debate, eu acho que o espírito de hoje não é tanto esse, parece-nos que o caminho não é necessariamente por uma revisitação do regime do estado de sítio ou do estado de emergência, ou do estado de emergência concretamente. Parece-nos que as soluções que temos são equilibradas, onde efetivamente temos que verificar, é naquelas circunstâncias em que não encontramos fundamento suficiente para uma declaração de estado de emergência, o legislador, o aplicador, tem ferramentas suficientes para prevenir situações de riscos de contágio de doenças infecto-contagiosas. Parece-nos que a alteração que propomos no artigo 27 é, por isso, equilibrada, porque cautela precisamente estes 2 princípios. O reconhecimento que estamos perante uma situação de saúde pública que é merecedora de uma intervenção, o crivo indispensável de uma autoridade judicial, aqui onde também, já damos nota, temos disponibilidade e margem para discutir os termos em que ela se processa e o momento em que ela tem lugar, mas estes 2 elementos parecem-nos especialmente importantes e completam o quadro que o artigo 27, número 3, já hoje determina das situações em que pode haver limitações ao exercício da liberdade de circulação, concretamente. Enfim, é um elenco muito diversificado, mas em relação ao qual nos parece que esta alteração é incontornável. Um segundo aspecto prende-se, como referia, enfim, é um misto dos temas em que se convocam as alterações provocadas pela passagem do tempo, por um lado, com a experiência de decisões nacionais e de instituições de outras ordens jurídicas das quais fazemos parte, que respeitam globalmente à matéria da proteção dos dados pessoais, em várias vertentes, seja naquilo que respeita a garantir mecanismos adicionais dos cidadãos contra a intrusão, naquilo que respeita a consagrar no texto constitucional aquilo que foi um consenso europeu construído em torno da forma como se protegem os dados pessoais, que hoje estão vertidos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas que a sua inclusão no texto constitucional faz sentido, e em particular também o reconhecimento que estas matérias, por vezes, para salvaguardar de outros interesses fundamentais para a segurança interna e externa, também podem carecer de alguns elementos de restrição. Mas essas restrições têm de ser bem respaldadas, detalhadamente identificadas no texto constitucional e não podem prescindir de autorização judicial prévia. E a matéria dos metadados, no que respeita ao seu acesso pelos serviços de informações, aquilo que propomos é, com todas estas cautelas, um regime bastante específico, espartilhado no que diz respeito aos fundamentos do acesso e com indispensável autorização judicial prévia para um leque limitado de dados que possam ser acessíveis. É, aliás, o caminho que praticamente todas as ordens jurídicas europeias fizeram, com exceção da portuguesa, e em relação à qual a discrepância e o desfazamento face a outros parceiros se verifica com frequência.
Adicionalmente, olhando e agora fazendo, no fundo, afastando um pouco destes dois eixos de intervenção, há obviamente no catálogo de direitos fundamentais experiência acumulada de vários anos que é revelador de que são vários os momentos e são vários os preceitos constitucionais em que é possível alargar a tutela que a Constituição hoje consagra ou pelo menos constitucionalizar aquilo que a lei ordinária já o admite. Para alguns pode ser surpreendente, mas mesmo no que respeita ao quadro de proteção dos direitos dos trabalhadores, há várias matérias, seja no que diz respeito à irredutibilidade salarial, seja no que respeita aos direitos que as próprias comissões de trabalhadores têm consagradas no texto constitucional, mesmo matérias que, enfim, são um adquirido da prática de todos os dias em matéria de não discriminação, em matéria de garantias dos trabalhadores em processo disciplinar, em matérias de proteção da paternidade e da maternidade, que podem encontrar adicionalmente no texto constitucional consagração. Alguns resultam de instrumentos internacionais. Pode parecer peculiar que proponhamos algo que é adquirido e consensual há muitos anos, que é a proibição do trabalho infantil, mas o que é facto é que ela não tinha até hoje tradução no texto constitucional e parece-nos que é um passo que simbolicamente também importa sublinhar. No plano e no capítulo dos direitos económicos, também é evidente que a forma como as relações económicas evoluíram nas últimas décadas também não pode permanecer alheio ao texto constitucional. E, em particular, no que respeita aos serviços de interesse económico geral, há elementos de interesse público e de interesse geral que devem ser acautelados e que devem habilitar uma intervenção reguladora adicional do Estado. São aqueles elementos que, estando claramente no domínio das relações próprias da atividade privada e da iniciativa privada, no seu relacionamento com os consumidores, todavia, sendo tão fundamentais ao exercício da vida cotidiana e das necessidades básicas dos cidadãos, que não podem deixar de também ser direcionados e ser vinculados a alguma possibilidade de função social evidente e, em especial, no que respeita à garantia de igualdade de acesso. Por outro lado, também a própria atividade económica deve encarar, como tem sido, aliás, reconhecido em vários textos internacionais e mesmo na prática e na produção legislativa de praticamente todas as forças políticas com representação parlamentar, a ideia de que a iniciativa privada, ela própria, acarreta e deve continuar, quer a iniciativa privada deve estar ligada a uma responsabilidade social dos agentes económicos, quer a própria propriedade deve reconhecidamente estar igualmente vinculada a uma função social para a realização de outros direitos e interesses legalmente protegidos, matéria em que qualquer construtor de uma ordem constitucional que se pretenda equilibrada deve reconhecer no texto. E, portanto, é efetivamente um elemento em que é a própria valorização destes direitos fundamentais e o reconhecimento que eles são direitos fundamentais que não pode prescindir do reconhecimento que eles interagem com todos os outros de uma forma equilibrada, enfim, de alguma maneira até traduzindo algo que a doutrina de forma muito abrangente já vem dizendo há largos anos. No que respeita aos direitos sociais, se é tema em relação ao qual os 50 anos, os quase 50 anos de aplicação da Constituição revelam um Portugal anterior à Constituição de 76 e um Portugal posterior à Constituição de 76 e por causa da Constituição de 76, por aquilo que ela criou de tarefas e por aqueles direitos que ela garantiu e muitos deles ainda com desenvolvimento recente, enfim, não será excessivo recordar que, não obstante a sua previsão desde a versão inicial da Constituição em 76, que o direito à habitação só conheceu a emissão de uma lei de bases pela primeira vez há menos de 5 anos, é importante deixar plasmado no texto da Constituição que esta tarefa também de definição das bases das políticas de habitação deve ser uma tarefa incontornável do legislador ordinário e que não só isso, que ela deve garantir a proteção das partes mais fracas em relações contratuais que são indispensáveis ao primeiro, a razão pela qual, aliás, um dos eixos e um dos programas públicos nesta matéria se chama Primeiro Direito, é que de muitas formas é aquele que garante o habitat, o ponto de partida, o local onde se congregam família, onde se desenvolve o local de estabilidade necessário para a realização de tantos outros direitos sociais. No domínio da... Só também para fazer... Advertências 15 minutos, sim, Sr. Presidente, vou procurar ser pouco abusivo e entrar na reta final. Em matéria também de Estado Social, quer no que respeita à saúde, quer no que respeita à educação, grande parte daquilo que sublinhamos e que felizmente encontramos respaldo em muitos dos projetos também apresentados é o consenso crescente que se construiu em torno do alcance da garantia do ensino gratuito e obrigatório, a previsão adicional que outros graus de ensino que se foram generalizando devem corresponder a um comando constitucional e que, adicionalmente também, o campo de intervenção dos decisores públicos
pode ter este respaldo adicional no texto constitucional. Finalmente, em matéria... finalmente, 3 notas para concluir. Já lhe tendo feito referência em 7 tarefas fundamentais do Estado, foi, aliás, aquela que destaquei como fundamental, aquela que respeita à tutela ambiental e ao desenvolvimento, ao robustecimento e ao reforço de músculo que devemos encontrar no texto constitucional, quer no que respeita à matéria que já referi anteriormente do combate às alterações climáticas, mas da forma em como ela se desdobra em inúmeras políticas públicas de transporte, políticas públicas que respeitam à descarbonização da atividade económica, políticas públicas que têm também diretamente a ver com a gestão racional e eficiente de recursos e que passam também por políticas energéticas. Portanto, tudo isto pode ser afirmado de forma evidente no artigo 66 da Constituição, mas podemos mesmo ir mais longe e ser pioneiros, e o texto constitucional que daqui viermos a redigir, a ser daqueles que prevê o direito à água potável, o acesso ao saneamento básico como direitos fundamentais com consagração constitucional. Seríamos das primeiras constituições à escala global a poder fazê-lo, um aspecto que, reconhecidamente, no século XXI, adquirirá uma importância crescente. E sendo certo que é essa a inserção sistemática que propomos, ele é mais transversal, são defensáveis opções alternativas, também nos parece que a previsão do bem-estar animal enquanto valor constitucional, ao qual expressa e literalmente se deve dar tradução, deve ser uma missão que esta Comissão Eventual de Revisão Constitucional deve abraçar. Muitos entendem que ela já resulta da tutela que a Constituição hoje dá à proteção ambiental, na dimensão da proteção que dá às componentes ambientais, mas uma afirmação e uma clarificação, porque também cientes estamos de que é um debate que decorre e que convoca o próprio legislador constituinte, neste caso, constituinte de revisão constitucional, é algo a que não devemos, é matéria que não devemos ignorar e com clareza devemos sublinhar a proteção ao bem-estar animal como elemento a traduzir na lei. Como dizia, para concluir, as matérias que respeitam 2 outras inovações que propomos introduzir no texto constitucional. Uma primeira, cuja inserção sistemática estamos abertos a discutir, o tema tem sido colocado em cima da mesa e naturalmente não temos uma abordagem dogmática sobre ele, é o encarar do combate à violência doméstica e à violência de género como uma tarefa fundamental. A previsão sistemática, a localização exata desta tarefa do Estado é matéria que eu acho que a Comissão deve encontrar de forma mais consensual possível, mas inegavelmente, sendo ainda hoje uma matéria que tem mobilizado políticas públicas, desde as áreas da prevenção e da repressão no plano da investigação criminal, seja aquelas que têm a dimensão social indispensável a este fenómeno, o texto constitucional não pode permanecer alheio a uma preocupação neste domínio. O segundo é a consagração, na linha, aliás, de textos internacionais dos quais a República Portuguesa é parte, do direito à alimentação, enquanto elemento que também poderíamos retirar e se reconduz ao que o texto da Constituição já determina em matéria de direito à saúde, portanto, sendo também por essa via uma faculdade na qual se desdobra, parece-nos que uma autonomização plena se justifica neste quadro. Concluindo este périplo por aquilo que propomos revisitar no texto da Constituição e, enfim, não antecipando aqui o debate, porque o espírito da intervenção de hoje não é esse, penso que há muitas pontes para vários projetos apresentados por outras forças políticas que estão empenhadas em que a Constituição saia de mais um processo de revisão constitucional fortalecida, robustecida, mas acima de tudo, ao serviço dos cidadãos e dos seus interesses e dos seus direitos. E esse é o melhor tributo que, à beira dos 50 anos da Revolução de Abril e dos 48 da Constituição, mas também em breve dos 50 da Constituição, lhe poderemos prestar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E agora passava a palavra também para apresentar um projeto de revisão constitucional realista, reformista e diferenciador do PSD ao deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também começar por o cumprimentar de um modo especial, tendo em conta que é a primeira reunião da Comissão de Revisão Constitucional a que preside, e, portanto, cumprimentá-lo nestas funções e desejar naturalmente que tudo corra como todos pretendemos e como, sobretudo, o país está à espera. Queria cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e então dizer que o objetivo desta nossa intervenção inicial, que é a expositiva da proposta de revisão constitucional,
vou tentar que não seja demasiado minuciosa e que também, como foi ainda agora manifestado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que não acabe por proporcionar uma antecipação do debate. O debate ocorrerá, aqui falaremos das linhas mestras daquilo em que se divide cada uma das nossas propostas e projetos de revisão constitucional, mas também, e é fundamental, e esta é a abordagem que o PSD pretende fazer, algumas mensagens políticas quanto ao curso deste processo de revisão constitucional, quanto à postura que entendemos que é necessário ter para que depois, na discussão dos diferentes projetos, possamos realmente atingir objetivos profícuos. E então dizer neste enquadramento, porque este é um momento de enquadramentos e não um momento de debate e de discussão, que assentamos esta revisão constitucional. Estamos já no ano 2023, mas verdadeiramente ela começou no ano 2022, em duas efemérides que achamos fundamentais, não apenas na história constitucional, mas na história do país. Por um lado, os 200 anos da Constituição de 1822, que se celebraram no ano passado e que a Assembleia da República celebrou com muitas iniciativas e muito com dignamente, e por outro lado, e aqui o PSD faz assentar muito o seu projeto de revisão, nos 40 anos da primeira revisão constitucional, a de 1982. Estas duas efemérides são fundamentais e enquadradoras daquela que é a postura que o PSD pretende ter neste processo de revisão constitucional. Começando pelo bicentenário do constitucionalismo, dar nota que, e aproveitar isso, no fundo estamos a fazer 201 anos, estamos ainda nos 200 anos das Cortes Constitucionais, e a verdade é que queria, ao referir esse momento, cumprimentar todos os deputados que integram esta Comissão Eventual de Revisão Constitucional de 2022. Esta, em concreto, permita-me que o faça especialmente aos deputados e deputadas do meu grupo parlamentar, ao deputado José Silvana, à deputada Mónica Quintela, Alexandre Poço, Emília Cerqueira, Paulo Cardoso, Paulo Muniz, Sara Madruga da Costa, Joaquim Miranda Sarmento, Catarina Rocha Ferreira, Hugo Oliveira, António Proa, Clara Marques Mendes, Cristiana Ferreira, Jorge Paulo Oliveira e Márcia Passos. E permitam-me também que cumprimento todos os deputados do Partido Socialista nas pessoas dos seus coordenadores, o deputado Pedro Delgado Alves e a deputada Isabel Moreira, e que cumprimente igualmente o Sr. deputado André Ventura, João Coutinho de Figueiredo, Alma Rivera, Pedro Filipe Soares, Inês Sousa Real e Rui Tavares. E a circunstância de ter querido cumprimentar cada um das senhoras e senhores deputados, pedindo apenas desculpa que não tivesse feito com todos do Partido Socialista, é para dar o peso institucional e até histórico, em certa medida, que, em nossa opinião, este momento pode e deve ter. E é isso que queremos também assinalar no enquadramento da postura que devemos ter neste processo de revisão constitucional. E dizer-vos, sem circunstancialismos discursivos, que é o mesmo que dizer sem palavras de circunstância, mas de uma forma um bocadinho mais, enfim, elegante, dizer que é naturalmente um gosto e também um orgulho poder convosco partilhar este momento, saibamos estar à altura do mesmo. E como o fiz no enquadramento do bicentenário, do início do constitucionalismo, porque se formos ver a Constituição de 1822, muito aquilo que ali estava vertido, é muito o que ainda está na Constituição que hoje temos para trabalhar, eu destacava as grandes alterações dessa Constituição progressista, como foram a inclusão dos direitos e deveres de cidadania, dando primazia aos direitos humanos, a consagração de que a soberania reside na nação e a separação de poderes essencial e ainda estruturante na organização do nosso sistema democrático. E, aliás, com esta nota só de curiosidade, que temos hoje uma Constituição republicana que confere ao mais alto magistrado da nação, que é o Presidente da República, um poder de dissolução da Assembleia que as Cortes Constituintes de 1822 não conferiram ao monarca, então, em funções. E, portanto, é uma nota de curiosidade para se perceber como, ao nível da dimensão progressista daquela Constituição, de facto, é uma responsabilidade grande para nós. E depois a segunda efeméride, os 40 anos da primeira revisão constitucional, que é, digamos assim, a revisão que reformou a Constituição para a democratização das instituições, que definiu o rumo europeu do país, que traçou o caminho da democracia plena, sem tutelas que não sejam a do povo e a do direito,
e que instituiu o caminho para a sociedade moderna, ancorada na dignidade da pessoa humana. E aqui, só para, também não quero ser demasiado exaustivo, mas para pôr aqui algum peso adicional àquele que pus no início, cumprimentava, recordava, porque é habitual, ou foi habitual, em algumas das revisões constitucionais do período democrático, cumprimentar alguns capitães de Abril que estavam aqui nos processos de revisão constitucional, tendo em conta, que não está cá nenhum, e tendo em conta também que nós, o PSD, queremos ancorar na revisão de 1982 o espírito com que vamos abordar esta agora, cumprimentava apenas deputados dos partidos que ainda hoje existem. Alguns deputados presentes na altura hoje, eram de partidos que hoje já não existem, mas cumprimentava o então deputado Manuel Costa Andrade, que representava o PSD, António Almeida Santos, do PS, Adriano Moreira, do CDS e Vital Moreira, pelo PCP, que estiveram neste mesmo lugar, mas em 1982, há 40 anos atrás. E por isso o PSD quer assinalar esta importante revisão constitucional, que faz 40 anos, com 40 propostas. O PSD quer assumir o mesmo espírito reformista e transformador de 1982 e apresentar-se com esse mesmo espírito construtivo hoje, em 2022. Algumas notas, dizia, relativamente ao enquadramento político desta revisão. Primeira nota que é importante dizer, esta é a nossa Constituição, na perspectiva do PSD. Nós estamos para a reformar, não para a revolucionar. Abordamos esta revisão constitucional sem dogmas constitucionais, o que é importante, mas também sem anticonstitucionalismos. Recordando, já agora, a Constituição dos Estados Unidos da América, que é de 1787 e que só teve 27 revisões ou amendments, como eles fazem, em 236 anos. O que significa, por isso é que eu quis ir buscar o 1822, o que significa que o espírito que hoje presida esta Constituição e presidirá a sua reforma tem que assentar no princípio de que nós nos revemos nos princípios fundamentais em que está estruturada a Constituição que temos. Por isso apresentamos com esse espírito reformador, mas sempre no mais amplo respeito pelo texto constitucional. Outra nota. Consideramos que devemos estar à altura do que o momento exige, e esta altura não é agora aqui o peso histórico, ou enfim, carregar nos ombros de cada uma das senhoras e senhores deputados, é antes fazer com que se possa efetivamente fazer uma revisão e não apenas um arremedo de revisão. Ou seja, não estarmos aqui, como manifestamente o PSD não está, para cumprir calendário. Obviamente que isto é um desafio também ao partido com maior representatividade neste Parlamento para estar à altura disso mesmo, da elevação que o momento exige. E é por isso mesmo também que não vamos apoucar o processo com contabilidade analítica de propostas aprovadas aqui, de propostas aprovadas ali, de propostas aprovadas e que foram apresentadas pelo PSD, pelo PS ou por qualquer uma das outras forças partidárias. O apelo que fazemos é para que saibamos estar acima dessas contabilidades que menorizam o momento que estamos a viver. E depois dizer também que, naturalmente, que o PSD, imprescindível para que a revisão se faça, não está naturalmente disponível para fazer apenas a revisão que outro qualquer partido queira, designadamente o Partido Socialista. E, portanto, a abertura tem que ser total de um lado para o outro. Duas notas antes de passar para a exposição que deixei para o final, porque se não tivesse tempo seria o menos importante, porque a exposição mais detalhada das propostas é aquilo que vamos ter tempo para fazer ao longo da primeira leitura. E consideramos mais importante, nesta altura, enquadrar o momento e deixar aqui algumas mensagens. Mas algumas questões que não podemos deixar de referir e até relativamente contraditórias. Por um lado, a questão da neutralidade ideológica da Constituição, que intencionalmente o PSD não quis abordar e que não o quis fazer, e não é porque não concorde, ou dito de outra forma, não é porque não discorde de algumas das marcas ideológicas claras na Constituição de 1976. Obviamente que discorda e já o tem feito várias vezes ao longo de vários processos de revisão constitucional. No entanto, temos uma abordagem histórica de se tratar de um documento datado e naquilo que não é normativo
e naquilo que não é normativo deve ser respeitado enquanto tal. E depois uma questão que tem feito atualidade, que é a questão dos direitos dos animais e a questão dos maus tratos a animais. E dizer o seguinte sobre isto. A abordagem que aqui fazemos é, posso dizê-lo, paradigmática da postura com que nos apresentamos neste processo. E até aproveito as palavras do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quando falou em se fazer pontes para projetos apresentados por outras forças políticas. Aqui, em primeiro lugar, o PSD, é preciso dizer isto de forma clara, se há assunto em que não leva lições de nenhuma força partidária, com respeito por todas elas, é este assunto. Até porque esteve na gênese do próprio crime de maus tratos a animais e com proposta apresentada, tal como na altura apresentou o Partido Socialista, que é o que está em vigor. A verdade é que há diferenças do ponto de vista jurídico, ou seja, há quem defenda, e é legítimo que se defenda, que não é necessária uma alteração no texto constitucional para que se possa aplicar o crime em causa, que aliás esteve pacificamente em vigor desde 2014, mas enfim, não vamos agora aqui entrar em discussões de conceito jurídico. Também há diferenças em torno do rigor terminológico, ou seja, a diferença entre animais e animais de companhia. A verdade é que a solução pode e deve ser aperfeiçoada, e ao dizer que isto é paradigmático da forma como nos apresentamos, é que obviamente já lemos propostas apresentadas por vários partidos, vamos a jogo nas propostas apresentadas por vários partidos e vamos a jogo dentro daquele que é a tradição do PSD nesta matéria, que é obviamente de estar ao lado da consagração dos direitos dos animais. Dito isto, eu passava então, no tempo que me restar, para uma visão global sobre o projeto de revisão constitucional que apresentamos, que o PSD apresenta, que é, como está dito, e aliás o Sr. Presidente fez o favor de ler, porque consta do título do projeto de revisão constitucional, é um projeto realista, sendo realista ou querendo realista dizer que tem respeito pela herança constitucional do momento que vivemos, que é um projeto reformista, e na esteira da posição assumida em 1982 e dessa revisão, como já referi, e também diferenciador, como não poderia deixar de ser, diferenciador face às demais forças políticas, como é, aliás, suposto que suceda. E é um projeto de revisão constitucional que assenta em 3 eixos prioritários. Por um lado, apresentar uma Constituição para o século XXI. Por outro lado, valorizar a autonomia regional e a coesão territorial. E o terceiro eixo, colocar a pessoa no centro das políticas públicas, dando cumprimento a um dos princípios em que mais gostamos de nos rever ideologicamente no nosso Partido Social Democrata como somos, que é o do personalismo. E estes 3 eixos vão decompor-se da seguinte forma. O eixo prioritário da Constituição para o século XXI assenta na sustentabilidade ambiental, por um lado, ou seja, adicionar artigos sobre a participação de Portugal nas relações internacionais, ou seja, no respeito pelo princípio da sustentabilidade, na contribuição para a criação de um sistema internacional efetivo de proteção do ambiente e ainda no direito ao ambiente, incluído nas incumbências do Estado. Também a coesão e a equidade intergeracional, incluindo nas tarefas fundamentais do Estado a promoção da justiça entre gerações, criando o Conselho da Coesão Territorial e Geracional, alterando a idade legal para exercício do direito de voto a partir dos 16 anos, reforçando a dignidade na terceira idade. Ainda promovendo a igualdade entre mulheres e homens e a mobilidade social, esta igualdade e esta mobilidade no trabalho e no acesso universal também gratuito às creches e à educação pré-escolar para a promoção da mobilidade social e igualdade entre mulheres e homens. A consagração da possibilidade de recurso ao estado de emergência especificamente para razões de saúde pública e previsão de confinamento ou internamento por razões de saúde pública de pessoa com grave doença infecto-contagiosa e pelo tempo estritamente necessário, decretado ou confirmado necessariamente por autoridade judicial competente, a introdução do direito ao pagamento de dados pessoais objeto de tratamento informático, permitir o acesso pelo Sistema de Informações da República aos chamados metadados,
ajustar a proibição do direito de associação de forma a cobrir as que perfilhem ideologia fascista e outras ideologias totalitárias. E no direito do trabalho incluir a tarefa do Estado de promover a requalificação profissional dos trabalhadores, reconhecer o estatuto dos cuidadores informais, consagrar o direito de iniciativa privada entre os direitos, liberdades e garantias e esclarecer que a defesa nacional tem como finalidade a garantia contra qualquer agressão ou ameaça que se projete no espaço nacional e não apenas ameaças externas. Só para também Já fazer a passamos os mesma 15, não é? coisa, portanto... a partir Muito obrigado. de agora- Vou tentar, a expressão usada aqui pelo deputado Pedro Galvão foi feliz, mas vou tentar não abusar, acho que foi isto, não abusar excessivamente. Até porque terminei o primeiro dos 3 eixos prioritários, o da Constituição para o século XXI. O segundo, a autonomia regional e coesão territorial. Por um lado, naturalmente, no reforço da autonomia regional, através da extinção do representante da República com transferência das respectivas competências para o Presidente da República, que consideramos uma consagração básica do princípio da continuidade territorial, o reforço e clarificação das competências e participação dos órgãos das regiões autónomas e ainda o estabelecimento da possibilidade dos imigrantes votarem nas eleições regionais. E depois, por outro lado, a promoção da coesão territorial, através da inclusão nas tarefas fundamentais do Estado da promoção das necessidades específicas dos territórios de baixa densidade e ainda do reforço da dimensão territorial e, em particular, dos territórios de baixa densidade no processo político. Isto através da criação do Conselho de Coesão Territorial e Geracional e da previsão de que a definição dos círculos eleitorais para a Assembleia da República tenham, em conjugação com a proporcionalidade populacional, também que atender à dimensão territorial dos respectivos círculos. Por fim, o terceiro eixo prioritário, ou seja, a pessoa no centro das políticas públicas. E neste terceiro eixo, que tem muitas propostas, tendo em conta que ultrapassamos já o tempo indicativo, não vou ler as propostas todas, vou apenas falar sobre os 5 sub-eixos, digamos assim, em que se decompõe a pessoa no centro das políticas públicas, porque são 24 propostas diferentes. Por um lado, o acesso dos cidadãos no centro do Estado Social, ou seja, a primazia da pessoa nas funções do Estado Social, clarificando a incumbência fundamental do Estado de promover o bem-estar e a qualidade da vida do povo e a igualdade real entre portugueses. Desenvolver o direito de acesso à saúde, prever políticas que removam obstáculos à natalidade e uma nova visão de promoção do acesso à habitação com incumbências específicas para o Estado, bem como, já o referi, o alargamento do acesso a creches, a educação pré-escolar e ensino secundário. O segundo sub-eixo é o da moderação fiscal e da sustentabilidade orçamental, traduzido, por um lado, no reforço do equilíbrio, da moderação e da eficiência do sistema fiscal e, por outro lado, na sustentabilidade, qualidade e transparência orçamental. Terceiro, a organização política, com as propostas de alteração do mandato de Presidente da República para mandato único de 7 anos, com o reforço das competências do Presidente da República, que nos parece, mais uma vez sem adiantar argumentos, fulcral, atendendo ao sistema semipresidencialista em que vivemos, em que está a nossa democracia construída, a redução do número de deputados à Assembleia da República, a alteração da duração da legislatura, a redução para 3 meses do período em que é vedada a dissolução da Assembleia da República após a eleição daquela, a alteração do regime de referendo, permitindo a coincidência de referendos com a realização de eleições, o reforço das competências do Parlamento, a possibilidade de inelegibilidades para efeitos necessários de condenações penais, a exigência de maioria qualificada de 2/3 para alterações do regimento da Assembleia da República e a alteração do artigo 118, número 2, no sentido de que a lei pode determinar limites à renovação sucessiva de mandatos dos titulares de cargos políticos. Permitir ainda a regulação por lei da votação eletrónica em atos eleitorais e referendos, o reforço do Conselho Económico e Social e a consagração da existência de entidades intermunicipais. O quarto ponto é uma melhor administração pública e reforço da confiança dos cidadãos,
através do aperfeiçoamento do acesso e progressão nos cargos de emprego público e garantias de isenção e integridade, o melhoramento e estruturação do funcionamento da administração pública, o reforço da independência das entidades administrativas independentes em geral e do Banco de Portugal em particular, e depois, por último, o alargamento do acesso à justiça constitucional, permitindo-se a consagração por via legislativa da queixa constitucional ou recurso de amparo constitucional. E por isso, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, terminava por onde iniciamos, dando nota de que a posição e a postura com que o PSD se apresenta neste processo de revisão constitucional é tendo consciência do peso das revisões anteriores, não apenas desde 1976, mas vista esta Constituição como tendo o seu início em 1822, e manifestando que a postura política com que nos apresentamos, que sem ingerência, consideramos dever ser a postura política com que se devem apresentar todos os partidos políticos neste processo, é o de abertura para a aprovação de propostas apresentadas por outros e o de abertura para fazer um verdadeiro processo de revisão constitucional, que é aquilo que nos é exigido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. E para terminar os projetos de hoje, os 4, e como estão a ver também, nós propositadamente na mesa da reunião da mesa de coordenadores pusemos só os 4 porque imaginam se fossem todos os 8, isto depois é sempre a primeira parte que se torna amassadora em termos de situação. E portanto, para terminar, para apresentar o projeto Uma Reforma Liberal da Constituição, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento a comunicação social aqui presente e associo-me também aos votos de felicidades no seu desempenho enquanto Presidente desta Comissão, na medida em que é a primeira reunião plenária a que presido. A qualidade do seu trabalho terá certamente reflexo na qualidade do trabalho desta Comissão. Pode contar com a nossa colaboração nesse sentido e eu vou tentar realmente ser breve, não só para ter a distinção de ser o único dos apresentantes hoje que vai ficar dentro do tempo indicativo, mas porque acho que é importante nós darmos este sinal também de... Vamos ver se há alguns que cumprem. Vamos ver se há uns que cumprem. Vou apenas falar daquilo que no nosso projeto de revisão constitucional da Iniciativa Liberal atribuímos significado político e que vamos tentar refletir neste processo. E, basicamente, essa importância política vai ter a ver com as coisas a que nos vamos opor e as coisas a que vamos propor. E vamos opor, fica já aqui claramente explícito, a qualquer tentativa que, por muito que tente invocar supostas vantagens e benefícios para os cidadãos, acabem por resultar em limites e restrições às suas liberdades e direitos individuais. E aqui chamo desde já a atenção para as tentativas de consagrar constitucionalmente uma maior facilidade em fazer confinamentos, com belíssimas intenções, mas com péssimas consequências, como já se verificou no passado, e na utilização não suficientemente acautelada dos metadados ou de outras informações pessoais que, entretanto, sentimos que vão querer impor nestes projetos de revisão constitucional. Sabemos que estas matérias vão ser certamente objeto de grande debate, mas fica desde já aqui a nossa declaração que vão merecer a oposição firme. E ocorrem no momento em que parece que foi esse o grande pretexto para que os partidos maiores desta Assembleia, o PS e o PSD, tenham embarcado e aceitado o calendário imposto pelo Chega, que a meio de um processo orçamental resolve iniciar uma revisão constitucional, que se fosse para fazer alguma coisa verdadeiramente bem feita, com pés e cabeça, e permitindo a todos os partidos apresentar projetos como deve ser, não teria apresentado certamente nessa altura, ou tê-lo-ia feito conciliadamente com outras forças políticas. Não sendo assim, vamos a jogo, porque os partidos maiores do Parlamento assim o entenderam. Portanto, quanto ao que nos vamos opor, essencialmente, ficou claro o que é que vamos propor: 3 grandes áreas: nas liberdades políticas, na separação de poderes e naquilo que se pode chamar políticas mais setoriais, no orçamento, serviços públicos e economia.
Liberdades políticas, nós vamos, de facto, apresentar, e apresentámos, já consta do nosso projeto de revisão, uma nova redação do preâmbulo. Reconhecemos que há quem olhe para o preâmbulo como se fosse uma estátua numa praça onde os pombos se utilizam à vontade. Nós temos mais respeito pelo texto constitucional e não achamos o preâmbulo uma mera peça histórica e, portanto, como lhe damos importância, achamos que não deve estar aivado de tanta ideologia como ele hoje está. Da mesma forma, também não achamos sequer digno que uma Constituição que vai fazer 50 anos dentro em pouco tenha uma das cláusulas de limites materiais de revisão mais extensas do planeta. Isto é uma coisa que dizer que os constitucionalistas, os constituintes de 76 e alguns dos que a reviram depois, têm muito mais sabedoria e muito mais direito a definir aquilo que se pode e não pode ser feito a Constituição do que nós, por exemplo, que fomos eleitos em 2022. A nível dos critérios de elegibilidade para ser Presidente da República, é óbvio que não tem que ser nascido em Portugal, do nosso ponto de vista. Vamos passar, e aproveito aqui a boleia do deputado Pedro Delgado Alves, dizendo que há, obviamente, responsabilidades associadas aos direitos de propriedade, então vamos-lhes dar a dignidade que os direitos de propriedade devem ter e devem ser um direito fundamental, passando para a parte primeira da Constituição e não lá perdidas pelo meio, como hoje em dia estão. E vamos também consagrar o direito ao esquecimento e mais uma série de outras importantes disposições daquilo que podemos chamar liberdades políticas. No capítulo da separação de poderes, vamos dar aquilo que esperamos que seja o golpe de misericórdia nos representantes da República nas regiões autónomas, não têm hoje em dia qualquer função digna nesse nome e são um exemplo de uma tutela que já não se justifica sobre povos que têm sabido exercer as suas autonomias já há várias décadas e penso que, espero, aliás, que isso mereça o consenso desta Comissão. Estamos a propor a fusão dos Conselhos Superiores de Magistratura e do Ministério Público, não por nenhuma senha contra estas corporações, mas porque me parece que dentro da separação de poderes não pode haver confusão com a não escrutinabilidade de poderes e é isso que hoje em dia acontece. É muito difícil perceber o que é que dentro da magistratura, do Ministério Público e da magistratura judicial é feito no que diz respeito aos seus poderes disciplinares e dos seus poderes de promoção e, portanto, só com um Conselho que não seja dominado por estas próprias magistraturas, corporativamente, isso poderá assegurar. Um pouco a mesma argumentação está por trás da nossa alteração da forma de nomear quer a Procuradoria-Geral da República, quer o Presidente do Tribunal de Contas e também se pode dizer que há aqui um resquício, olha, este sim, um resquício que não resiste bem à evolução tecnológica, a referenda ministerial que ainda hoje é exigida, eu francamente não percebo qual é a vantagem, exceto poder adiar ou dar a governos um bocadinho mais distraídos, na prática um poder de veto de deixar a legislação na gaveta. Como outras forças políticas também vamos propor recurso de amparo, provavelmente isso será uma das alterações mais fáceis de aprovar. E tornaremos também mais simples o recurso às apreciações parlamentares, porque penso que é uma das funções escrutinadoras deste Parlamento mais eficazes, que de facto conduzem a que a legislação que é aprovada, passando ou não pela Assembleia, possa aqui voltar para ser apreciada e retificada, se for o caso disso. No último apartado, que eu chamei de políticas setoriais, quer orçamentais, serviços públicos e economia, nos serviços públicos é evidente que vamos tirar da Constituição tudo o que limite o recurso aos vários setores privados, cooperativos ou sociais, que não só o Estado na prestação dos vários serviços públicos, da saúde, educação, segurança social, a própria habitação, que reconhecemos que deve ter uma dignidade constitucional superior. Vamos tentar consagrar constitucionalmente um limite à despesa pública, porque esta eterna e permanente subida do peso do Estado da economia não pode continuar e tem que ter um referente constitucional que limite, embora estes objetivos sejam naturalmente tendenciais, não são objetivos nem do déficit zero, nem da despesa pública a 35% para atingir no primeiro ano, e gostaríamos de dar muito maior importância ao papel dos reguladores e da sua independência e da sua capacidade de intervenção para garantir a concorrência em todos os setores económicos, fazendo com que o papel da Assembleia da República e o recurso a concursos públicos na nomeação dos principais responsáveis seja uma constante. Portanto, do nosso ponto de vista, este processo constitucional ocorre numa altura que não é ideal, não permite uma reforma e uma revisão da Constituição suficientemente profunda. Os portugueses merecem uma Constituição melhor no sentido de lhes garantir as suas liberdades e não os obrigar nem a caminhos ideológicos, nem sociais, nem individuais que eles não escolham livremente. Mereciam uma Constituição mais simples, mais clara, mais curta, mais enxuta,
Não vão ter porque este processo comum ainda não será que esta Constituição conseguirá cumprir todos estes critérios, mas não será certamente por falta de tentativa da Iniciativa Liberal e não será certamente com o nosso contributo de propostas que vão em sentido contrário a estes princípios que eu aqui evoquei. E pronto, não só fiquei dentro do tempo, como fiquei praticamente a metade do tempo. Portanto, promessa cumprida. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Vê-se que não é da primeira comissão, senão aqui, eu que estive lá há uns anos, o tempo era quanto mais aprofundado era. Por isso, acho que devo louvar os Srs. Deputados, porque apesar de terem o tempo indicativo ser ultrapassado, foi também numa quantidade razoável de tolerância. Eu queria dizer-vos também, antes de terminarmos esta reunião, que fui a uma reunião de presidentes de comissão com o Sr. Presidente da Assembleia e manifestei-lhe também, porque a reunião da mesa e coordenadores assim decidiu, propor o prolongamento do prazo da comissão por igual período de 90 dias, porque, como sabem também, mais de 30 ou 40 já passaram e, portanto, daqui a pouco já não tínhamos mais tempo para discutir na especialidade. A reunião de mesa e coordenadores decidiu fazer esta proposta, que eu vos perguntava também, porque vou fazer ofício para dirigir-me já ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e isto tem que ser votado na Comissão, se alguém discorda deste prolongamento. Portanto, entendendo o silêncio como concordância, portanto, fica por unanimidade decidido prolongamento por mais 90 dias e depois logo se verá como é que os trabalhos vão decorrer daqui para a frente. Eu também agradeço os elogios que me fizeram como Presidente da Mesa e também vos queria dizer que só posso retribuir com 3 coisas, que é isenção, e podem ter a certeza absoluta que terão aqui uma pessoa isenta na frente da Comissão, com trabalho, que é a coisa que eu mais sei fazer, aliás, sei mais trabalhar do que falar, propriamente, e, em terceiro lugar, também com competência, porque estudarei os dossiês para estar aqui à vossa altura, de certeza absoluta. Muito obrigado a todos e